Não, eu não vim aqui te meter medo pelo fato de que você tá há um ano já dizendo que vai organizar as suas finanças, mas todos os meses fica pro mês que vem. Eu não quero que você fique com medo de que a próxima fatura do cartão seja a fatura que você não vai conseguir pagar. Eu não quero que você fique com medo dessas coisas porque o medo paralisa. E eu vim aqui te ajudar a enfrentar isso de frente e se livrar desses problemas de uma vez por todas. E como você ainda não sabe que esses 5 erros que eu vou falar aqui pra você são um motivo, né, um dos motivos muito grandes de você ainda não ter conseguido cumprir com a sua promessa pra você mesma, eu vim aqui te contar. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te falar quais são os 5 erros que você com certeza está cometendo e que vão te fazer perder dinheiro esse ano e todos e qualquer outros anos que você vier a viver na sua vida cometendo esses erros. Eu sou a Carol Barreto, sejam muito bem-vindos ao Aprenda a Renda, nossa conversa matinal sobre dinheiro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e vem fazer parte dessa comunidade de pessoas que acham a educação financeira um assunto muito simples e que não perdem dinheiro assim de bobeira, entendeu? E não tem medo de enfrentar os próprios problemas. Vem fazer parte desse grupo de pessoas que descobrem como enfrentar um problema, vão até ele e vencem. Pô, percebeu que eu não coloquei no título desse vídeo um ano específico? Tipo, os 5 erros que vão fazer você perder dinheiro em 2022, por exemplo, que é o ano que a gente está vivendo agora. E sabe por que eu fiz isso? Porque esses 5 erros, eles são atemporais. Então, assim, não importa muito. Não importa, por exemplo, a taxa Selic, que hoje está a mais de 13% ao ano. Se você continuar cometendo um desses erros aqui, ou esses 5 erros, você fatalmente vai perder dinheiro de um jeito ou de outro. Então, por isso, eu resolvi trazer esse assunto pra cá, né? Mas antes de falar quais são esses 5 erros, eu preciso clarear uma coisa na sua cabeça, que é a noção sobre dinheiro, né? A ideia sobre dinheiro. Porque a gente aprende isso errado, você muito provavelmente aprendeu errado, e esse é um dos motivos cruciais de você cometer esses 5 erros. Educação financeira, finanças pessoais, investimento, dinheiro, sempre foram assuntos muito considerados de exatas, de matemática, cálculo. Só que eles não são. Porque esses assuntos eles estão englobados dentro do assunto dinheiro. E o dinheiro é uma das coisas mais humanas que existem, já que o ser humano que inventou. Se não fosse a decisão do ser humano de parar de trocar coisas por coisas e começar a trocar coisas por dinheiro, talvez o dinheiro não estivesse aqui, não é mesmo? Então, tudo que envolve dinheiro envolve a decisão de um ser humano. E decisões humanas não são nem um pouco exatas. Como eu sempre falo aqui no canal, e vou seguir falando sempre que der, tá? Não adianta muito você anotar as coisas, fazer uma planilha, ou baixar um aplicativo de organização financeira, coisas desse tipo, fazer 1000 contas todos os meses, se você não tiver nenhum tipo de estratégia ou intenção de mudar os seus hábitos. Porque são os hábitos que ferram com a gente quando a gente está ali tentando se organizar nas coisas. As nossas atitudes, as nossas decisões, elas são pautadas nos nossos sentimentos, que vem através dos nossos pensamentos. Mas assim, não é aquele pensamento que você tem noção que tá acontecendo, sabe? É aquilo que tá dentro da nossa cabeça e a gente nem faz ideia que aquilo tá ali, tipo, a gente nem percebe que aquilo tá ali, mas aquilo está ali, esse pensamento tá ali e tá produzindo sentimentos e ações. Eu já falei num vídeo aqui há um tempo atrás, que eu vou deixar um card aqui pra você ir lá dar uma olhada, se você ainda não viu. Eu falei sobre crenças limitantes. E essas crenças, elas são provenientes desses pensamentos que estão na nossa cabeça e que a gente nem percebe. Esses pensamentos, eles são meio que colocados na nossa cabeça enquanto a gente ainda é criança e então por isso a gente não percebe que tá ali. E eles são muito corriqueiros, né? São uma das coisas mais normais que a gente tem na nossa vida. Por isso, a gente tem que estar sempre buscando maneiras de controlar essa situação da decisão, porque se você não tentar fazer isso ativamente, você vai meio que sendo levada pelas suas emoções e crenças e tal, e na verdade você acaba não controlando as suas decisões. A gente acha que tá controlando, mas na verdade não tá. As pessoas que cometem esses 5 erros que eu vou falar aqui, elas fazem justamente isso. Elas não se preocupam em modificar essas crenças, esses pensamentos, para conseguir controlar essas atitudes, para que não seja uma coisa tão emocional e passe a ser uma coisa mais racional. Elas não fazem isso, justamente por cometer esses erros. E é aí que tá o problema. Elas acham que estão tomando decisões super racionais, mas na verdade não estão. Estão sendo levadas ali pelo sentimento, pela crença, por coisas que elas nem sabem que estão ali.
Então, por isso, é muito importante, é crucial você resolver esses 5 erros aqui que eu vou falar. Então, basicamente, as pessoas que cometem esses 5 erros que eu vou falar aqui, elas tentam, colocar a vida em ordem. Então, anotam tudo que gastam, têm planilhas, fazem as contas, usam planejamentos, aquele planejamento que você divide, uma parte do seu salário vai para lá, outra parte vai para cá, usa porcentagens, tem aquela coisa maravilhosa que seria tipo, nossa, se eu tô fazendo tudo isso, então com certeza eu vou ter as minhas finanças organizadas. E na verdade o que acontece é que todos os meses se mantém a mesma desordem. E é justamente por se manter essa desordem todos os meses que independe qual é a situação do país, em que ano a gente tá. Não importa se a Selic tá 13, se tá 2, não importa se a Bolsa de Valores bater sei quantos mil pontos, porque esses erros fazem com que a pessoa esteja sempre no mesmo lugar. Então, de um jeito ou de outro, o dinheiro vai embora e é por isso que precisa resolver isso. Erro número 1. Não ter organização financeira. E aí você vai se perguntar, Ué, mas você não falou desde o início desse vídeo que anotar não adianta, ter planilha não adianta, fazer conta não adianta, ter aplicativo de organização financeira não adianta. E aí? Então, como assim? O que é organização financeira? Tudo isso que eu listei, que muito provavelmente você está fazendo aí na sua casa, são ferramentas para te auxiliar a organizar as suas finanças. Mas olha só, pensa comigo. De que adianta anotar aquilo que você gasta se você não vai revisar isso e não vai repensar esses gastos com a intenção de mudar? De que adianta separar em porcentagens, criar toda uma estratégia para você passar o seu mês, se depois você não vai seguir essa estratégia? Ela não faz muito sentido na sua vida. Você está colocando metas irreais e que você não vai seguir. Não adianta, entende? Então, isso são ferramentas. Você organizar, anotar, fazer conta, isso tudo são ferramentas. Mas o que você precisa é ter sempre a intenção de usar essas ferramentas com a intenção de mudar os seus hábitos, mudar o seu dia a dia. Se não houver uma mudança no dia a dia, a ferramenta não vai servir para muita coisa. E qual que é o problema disso? Qual que é o problema de você não conseguir ter um planejamento financeiro que mude o seu dia a dia? Você tem dificuldade de ter constância nisso. Então, por mais que você consiga um mês ou outro fazer um dinheiro sobrar aqui e ali, ou uma vez ou outra você faça um investimento aqui e ali, isso faz com que não tenha muitos resultados, não muda muita coisa, porque investimento, educação financeira, finanças pessoais, você precisa de constância no dia a dia. Então, não adianta investir uma vez e esquecer o dinheiro lá. Não, você tem que investir todos os meses para que isso tenha algum resultado. Então, acaba que, por mais que uma vez ou outra você consiga ali uma coisa ou outra, no todo não tem muito resultado e não muda muito a sua situação, Não acaba não mudando muita coisa. Erro número 2. Não estudar constantemente. Mais um erro, mais uma situação com relação à constância. Como tudo que a gente começa na vida, tudo que a gente tenta fazer e quer fazer bem, a gente precisa buscar conhecimento sobre aquilo, seja finanças ou seja qualquer outra coisa. E tem que seguir estudando aquilo, seguir se atualizando, ainda mais num campo tão amplo quanto é o campo da educação financeira e das finanças pessoais. Tem muita coisa, é tudo muito dinâmico, como eu falei lá no início. Como o assunto dinheiro é um assunto que depende muito das decisões das pessoas e as pessoas podem tomar decisões imprevisíveis ou até previsíveis, mas previsíveis pro ruim ou pro bom, você não sabe muito bem, as coisas mudam o tempo todo. Então, se você não seguir se atualizando sobre o assunto, já era, assim. Dificilmente você vai conseguir acompanhar as coisas que estão acontecendo e tomar decisões boas, Saber o que fazer ali com o seu dinheiro. E outra coisa que eu acho humanamente impossível é alguém saber tudo sobre educação financeira, sobre finanças, investimentos, porque é muito amplo, é muita coisa e é muito dinâmico. Toda hora muda, toda hora tem coisa nova. Então, assim, vai por mim. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar. Erro número 3. Não se informar. Já percebeu que é meio cult hoje em dia falar que não vê televisão, não assiste coisas que tenham a ver com se informar, não lê jornal e tal? É verdade que tem muita notícia ruim, assim. Hoje a gente para ver um jornal, tem muita notícia ruim. Mas também tem muita notícia que a gente precisa saber para saber o que fazer da nossa vida. E não é só, não tô falando aqui só sobre investimentos. Tem coisa que não tem a ver com investimento, mas você precisa saber que está acontecendo para você saber o que fazer. Um exemplo. Digamos que eu tenho uma geladeira velha lá em casa, que está até funcionando, mas ela já tá com uma certa idade, então daqui a pouco ela corre o risco de parar.
seria legal que eu trocasse ela, mas eu posso trocar agora ou posso trocar um pouco mais na frente. Como saber qual é o melhor momento de eu trocar? Agora ou um pouco mais na frente? A resposta para essa pergunta é: qual é a taxa Selic do momento em que você está pensando em comprar essa geladeira e quanto está o dólar nesse momento e quais são as projeções para o futuro. E sabe aonde você descobre isso? Em noticiários. Ou pesquisando, mas tudo tem a ver com notícia, entendeu? Então, assim, se você não sabe essas coisas, você pode acabar tomando umas decisões ruins, né? Pode acabar deixando para depois o quando era melhor comprar agora, ou pode acabar comprando agora quando era melhor deixar para depois. Então, assim, se você não tem essas informações, fatalmente você vai acabar perdendo dinheiro, porque dificilmente você vai saber tomar a melhor decisão naquele momento. Então, por isso, você precisa estar sempre tentando se informar. Não existe um jeito certo de fazer isso, né? Você precisa buscar a informação. É só isso, buscar a informação e você vai chegar até ela. Erro número 4. Não buscar se conhecer. Esse erro é peça-chave aqui de tudo que eu tô falando, né? Já expliquei por A mais B por que dinheiro, educação financeira, finanças pessoais, investimentos são, na verdade, assuntos de humanas e não de matemática exatas, né? Então, você já consegue imaginar que se conhecer o autoconhecimento, ele vai ser importante nisso, né? Já que depende muito da sua decisão. A decisão de quem? Do humano. O humano que é dono do dinheiro, no caso você. E é aquilo. Dificilmente uma pessoa pensa em buscar conhecimento pessoal, autoconhecimento, para resolver um problema de finanças. Só que essa é a forma mais fácil e mais eficaz de resolver isso. Quando você se conhece, você consegue saber quais são os seus gatilhos que podem te levar a um impulso de compra, uma coisa assim. Você consegue saber quais são as suas prioridades, mas não aquelas de práticas, né? Tipo, conta de água, luz, essas coisas. Não, aquelas prioridades que têm a ver com satisfação. Porque como eu falei lá no início, os sentimentos que a gente tem, né? Os nossos pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos geram ações. E são essas ações que vão fazer a gente perder dinheiro ou não. Então, você entender aquilo que mais te satisfaz, com certeza te ajuda a você saber aonde você precisa incluir, né? O que você precisa incluir no seu planejamento para que aquele planejamento dê certo. Mas quando você não sabe dessas coisas, quando você não conhece seus gatilhos, não conhece as suas maiores satisfações, dificilmente as ferramentas de organização financeira vão dar certo. E aí vai ficar nesse momento que você está vivendo da sua vida, que por mais que você tente, todos os meses são iguais. Erro número 5. Não ter uma estratégia razoável. Essa eu aprendi nesse livro aqui. A Psicologia Financeira, lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Nesse livro, o autor dedica um capítulo inteiro a nos convencer do porquê ter uma estratégia razoável é muito melhor e muito mais eficaz do que uma estratégia racional. E por que você precisa ter uma estratégia, né? Porque tudo na vida é estratégia. São as estratégias que materializam as nossas metas. São elas que mostram o caminho para a gente chegar onde a gente quer, para a gente conquistar aquilo que a gente almeja. Então, ter uma estratégia é crucial para você chegar no seu objetivo, que aqui no caso é parar de perder dinheiro de bobeira todos os meses. Mas qual é a diferença de uma estratégia racional para uma estratégia razoável? As estratégias racionais, elas tendem a não considerar as particularidades das pessoas. Por exemplo, pode ser muito racional retirar o gasto com manicure, né? O gasto com unha do seu mês, por exemplo, que é um gasto que pode estar ocupando uma grande parte do seu dinheiro e não é um caso de vida ou morte. Você não vai morrer se você não fizer a sua unha. Mas você está disposta a isso? Porque tirar esse gasto significa que você passaria todos os meses, pelos próximos não sei quantos meses, com a unha feia. Será que isso faz sentido na sua vida? Será que você está disposta a isso? Tendo uma estratégia racional, você tiraria esse gasto do seu planejamento e aí o que ia acontecer? Fatalmente, em algum momento desse mês, você ia gastar fazendo a unha, porque você não ia aguentar, e aí o que ia acontecer? Já era, ia perder dinheiro. Então, uma estratégia razoável, ela considera isso. Ela enxerga que por mais que esse gasto não seja de vida ou morte, ele não vai dar para tirar. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar outro. Olha só que coisa muito mais inteligente e efetiva. Percebeu que resolvendo esses 5 erros que eu te falei aqui, você consegue ter mais controle sobre as suas decisões? Percebeu que eles afetam diretamente nesse lugar? Por exemplo, organizando as suas finanças, você consegue ter previsibilidade no seu mês.
Você olha para os seus gastos, reflete sobre eles e planeja o que você vai fazer na frente. Então, é como se você antecipasse a sua decisão. Ou seja, controle. Estudando constantemente e tendo informação, você passa a ter arcabouço para você justificar com você mesma a decisão que você está tomando, quando ela estiver indo de encontro com o seu desejo. Então, se você sabe que hoje a Selic está alta e o dólar está alto, você sabe que não é o momento de comprar uma geladeira nova, por mais que você queira muito isso. Isso não vai ser o que vai definir se você vai ou não comprar a geladeira. Mas você passa a ter informações para se respaldar para não fazer isso, entendeu? Você tem mais coisa para te dizer, ó, não faz isso. Não é só porque seu cartão tá estourado, não é só porque a sua vida tá um caos, mas também, ó, Selic tá alto, o dólar tá alto. Então assim, você vai comprar uma geladeira sem conseguir parcelar e caríssima. Não faça isso. E por fim, quando você busca se conhecer, você consegue montar a melhor estratégia para você e a estratégia que vai ser razoável, né, que vai fazer sentido, que vai se incluir nas suas particularidades e que vai ser a mais efetiva, porque você vai saber os seus gatilhos, você vai saber as suas satisfações, aquilo que é prioridade para você e vai conseguir montar a melhor estratégia. Então, as chances de você conseguir chegar no seu objetivo vão ser muito maiores. E claro, o último erro, e muito importante, é você não ter se inscrito ainda aqui no canal. Pelo amor de Deus, não perde mais tempo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ser avisada todas as terças e quintas às 11, que é quando a gente tem vídeo novo por aqui. Eu sou a Carol Barreto, esse é o Aprenda a Renda e até o próximo vídeo.